Fala imparáveis, como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vou estar trazendo um assunto que depende muito do perfil, depende muito de entendimento sobre renda passiva, mas além de tudo, duas oportunidades. O que é mais vantajoso? Você investir em fundos imobiliários ou em imóveis físicos? São perguntas que a gente recebe de pessoas que querem estar investindo em imóveis e aí se deparam sempre com essa dúvida. É melhor investir em imóveis físicos ou em fundos imobiliários? E depende. Depende do momento de vida que você está vivendo, depende do projeto que você quer estar montando. Então depende muito, depende do perfil da pessoa também, né? Porque quando a gente fala em investimentos imobiliários, os fundos imobiliários são renda passiva, porém ela é uma renda variável, tá? Já o imóvel físico, ele não se configura como uma renda variável, porém ele tem algumas variáveis que influenciam no seu preço, né? Então é algo que a gente precisa entender um pouquinho o contexto de cada um para se aplicar naquilo que a gente quer, naquilo que a gente busca como investimento, tá bom? Mas antes disso, antes da gente entrar de fato nesse assunto, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que a gente possa chegar mais e mais pessoas. Mas vamos lá, eu vou falar um pouquinho do imóvel físico e depois dos fundos imobiliários para que aí você possa tomar sua melhor decisão, tá? O imóvel físico, ele depende de algumas situações. Por exemplo, a localização desse imóvel físico, se o local geográfico, se ele está numa ascensão onde esse imóvel ele possa estar se valorizando. Então tem algumas situações que a gente precisa entender. Se daqui a pouquinho, se eu precisar liquidar, ou seja, vender esse imóvel, eu vou conseguir fazer isso com rapidez. Então todos esses fatores eles têm que estar sim na equação quando a gente busca um imóvel, investir no imóvel físico para estar buscando uma rentabilidade, tá? Então esses são os primeiros pontos, né? Verificar essas informações, essas situações relacionadas ao imóvel físico, tá? Agora os fundos imobiliários. Como eu disse, os fundos imobiliários eles são renda variável, ou seja, ele pode oscilar tanto para cima como para baixo, dependendo de fatores externos, né? De como vai a economia, de como vai o setor, então de como aquele fundo que você está investindo ele está sendo gerido. Então também tem várias informações e várias situações que você precisa saber e entender para poder estar fazendo esse tipo de investimento. Diego, mas para você, o que você tem? Eu tenho os dois. Eu tenho tanto imóveis físicos alugado como fundos imobiliários, tá? Eu trabalho com os dois tipos de investimento. Mas agora uma coisa que eu posso afirmar a vocês, que os fundos imobiliários, eles têm uma capacidade melhor de me remunerar de uma forma, vamos dizer assim, no curto prazo. Ou seja, vou dar um exemplo aqui para vocês. Um apartamento, quando a gente coloca ele para alugar, vamos supor que a gente compra um apartamento, né? Esse apartamento gira em torno de R$200 mil, é o valor dele. Então quando a gente põe esse apartamento para alugar, normalmente a gente vai estar extraindo aí de 0,5 a 0,6 de locação por mês. Então vamos lá, 200 mil, 0,5, 0,6, a gente está falando aí de R$1.000 a R$1.200 que eu vou estar conseguindo de locação deste investimento físico. Agora esse mesmo valor, se a gente aplicar em bons fundos imobiliários que estão pagando aí na casa de 1% e são isentos de imposto de renda, então a gente está falando aí de um imóvel, de um valor de 200 mil, a gente está falando aí uma rentabilidade de 1% na casa de R$2.000, ou seja, quase dobra em relação ao investimento físico. Agora tem um detalhe, tá, pessoal? Como eu falei, é renda variável, dependendo do contexto que esse fundo imobiliário ele está, ele pode oscilar sim, e além
dessa renda passiva que você vai estar ganhando todos os meses, você pode ter uma valorização desse fundo imobiliário, como você pode ter uma desvalorização. Então isso é muito importante vocês saberem, porque as pessoas acham hoje que fundo imobiliário é uma renda passiva, que todo mês está pingando dinheiro, mas daqui a pouquinho esse fundo está sendo gerido de uma forma errada. E aí, logo ali na frente, ele pode vir a falir, pode vir a quebrar, pode vir a terminar. E aí você pode estar perdendo seu dinheiro. Então é bom que vocês entendam essas questões, tá? Tanto das coisas boas e ruins de um imóvel físico, como também de um fundo imobiliário. Agora, se eu vou olhar apenas para rendimento, apenas para rendimento, o fundo imobiliário ele é sempre melhor do que você ter investimento num imóvel físico, por dois motivos. O primeiro, porque você tem uma rentabilidade mensal muito maior que se fosse locar um imóvel físico, e também pela liquidez. Você pode estar comprando e vendendo esses fundos no mesmo dia, diferentemente do imóvel físico, que você vai ter que buscar um comprador, você vai, dependendo do momento que você quer vender e a rapidez que você quer vender, você vai perder dinheiro. Então tem essas questões. Mas em relação à rentabilidade, fundos imobiliários é bem melhor do que você ter alocação do imóvel físico. Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.